Bom dia, boa tarde, boa noite, estudante. Eu sou Júnior Arcanjo e hoje estou aqui para falar sobre substâncias e misturas. É a nossa primeira aula aí seguindo o plano de ensino tutorado que foi enviado, ok? Então vamos começar. É rapidinho essa aula, mais para demonstrar os conceitos, dar alguns exemplos e depois a gente vai eu vou fazer mais um vídeo fazendo os exercícios da apostila junto de vocês, tá? Olha, conceitos. Então, relembrando, o que é matéria? Matéria é tudo aquilo que possui massa e ocupa lugar no espaço. E a substância, então, são matérias formadas por apenas um tipo de molécula. Elas podem se dividir em simples ou compostas. As substâncias simples, elas têm apenas um tipo de átomo, um tipo de elemento, mesmo que ele seja repetido infinitas vezes. Como, por exemplo, é o caso do O2, que é uma substância simples por só ter átomos de oxigênio. Ou o gás hidrogênio, que é o H2, que também é uma substância simples por só ter o tipo de elemento hidrogênio na sua composição. E eu dei o exemplo ali em cima do cobre sólido. Não sei se vocês reconhecem essa nomenclatura. Quando a gente coloca S entre parênteses L ou G, significa sólido, líquido ou gasoso, tá bem? O tipo de ligação que tem nesse composto é uma ligação metálica. E todos os átomos, de certa forma, interagem entre si. É como essa representação que eu deixei aí, esse terceiro exemplo. E só que assim, esse é um exemplo de metais. Eu não determinei necessariamente que esse seja o cobre, tá? Peguei essa imagem no Wikipedia e é uma representação de uma ligação metálica entre átomos do mesmo metal. Lembrando que se for apenas um tipo de metal, como por exemplo cobre, ou então ferro, alumínio, ouro, mas desde que ele seja puro, esses elementos sejam unicamente sozinhos. Assim seria uma substância simples, tá bem? Se não, também podem ser, por exemplo, substâncias compostas. As substâncias compostas, elas têm mais de um tipo de átomo, mas só um tipo de molécula. Ainda não é uma mistura, tá bem? A gente ainda vai conhecer a mistura. Nesse caso aqui, nesse primeiro exemplo, é o cloreto de sódio, sal de cozinha. A representação estrutural dele, dessas duas primeiras formas, a primeira mostrando as ligações, a segunda mostrando apenas os átomos, é mais ou menos assim, tá? E sendo que a esfera maior representa o cloro e a esfera menor representa o sódio. Essa é uma foto do shutterstock.com. E outro exemplo é a água. A água tem dois átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. Quando ela está pura, não é a água que a gente encontra na natureza, tá? Já vou dando spoiler aqui da próxima parte. Mas quando ela se encontra pura, H2O, ela é uma substância composta. Ou, como, por exemplo, o CO2, que é um outro tipo de gás, que tem um átomo de carbono e dois átomos de oxigênio. A mistura agora, gente. Então, as misturas são compostas por duas ou mais substâncias. E elas se caracterizam, não necessariamente, mas elas podem se caracterizar. Ok? Anotem isso, podem se caracterizar, eu vou até mudar. Pela quantidade de fases. Fase é cada porção da mistura que apresenta um aspecto uniforme. Ah, como assim? Vamos pegar os exemplos, vamos ver as misturas homogêneas e heterogêneas, que vocês vão entender melhor. As homogêneas possuem apenas uma fase, você não vê uma diferenciação. Por exemplo, a água do mar, o ar que a gente está respirando nesse momento, que você está respirando nesse momento, você não consegue ver ele. E ele é uma mistura de gases, tem oxigênio, tem gás carbônico, tem gás nitrogênio. A água. Na água tem nutrientes, tem oxigênio, tem gás oxigênio, principalmente se for água natural, com peixes, por exemplo, com vida marinha.
O petróleo é uma mistura homogênea, parece uma só, mas na verdade ele é composto de diversos hidrocarbonetos, outras moléculas, tá bem? Então, quando é homogêneo, parece que tem uma coisa só, parece que tem uma substância só, mas não tem. Essa é uma mistura homogênea, tá bem? As misturas heterogêneas, na verdade, é o contrário, não parece que tem uma coisa só. Elas possuem duas ou mais fases. Exemplos: mistura de água com óleo, feijão com pedras, suco de laranja com gelo. Nos exemplos de foto, eu coloquei aí, então, água com gelo. Apesar de serem a mesma substância, a água, H2O, ainda assim, se eu colocar ela em estado sólido e estado gasoso, a gente consegue perceber duas fases. Então, é uma mistura heterogênea. Outro exemplo, ali na parte escrita eu coloquei feijão com pedras antes da sua mãe fazer a catação, antes de você fazer a catação, antes do seu pai fazer a catação. Aqui eu já pensei com a fome que eu tô e coloquei o feijão tropeiro. O feijão tropeiro, ele é composto de feijão, de linguiça, de diversas coisas. Tá? Coloquei o direito da imagem ali. E então agora eu vou propor algumas atividades antes de você seguir para a próxima aula, tá bem? Olha, realizar os exercícios do plano de ensino tutorado, as questões de 1 a 4 da semana 1. Fazer uma pesquisa, isso a gente não colocou, o plano de ensino não abordou, mas ele é um tema relacionado e é muito importante. Principalmente se você quer fazer o Enem ou algum vestibular, eu gostaria que você pesquisasse bastante sobre isso, compreendesse, lembrasse sobre as curvas de aquecimento. E eu queria que você fizesse o desenho também das 4 curvas, identificando qual tipo de matéria que elas pertencem, tipo substância simples, mistura azeotrópica ou mistura eutética. São esses os 4 tipos de curva de aquecimento que você vai encontrar. E a gente vai conversando sobre isso. E por último, realizar uma mistura com alguns materiais que você tem na sua casa. Tenta ser criativo, e eu quero que utilize pelo menos 4 substâncias e crie pelo menos 2 fases. E eu gostaria que tirasse uma foto para a gente ir discutindo sobre isso. É um trabalho de casa, tá bem? E é isso. Para terminar, a nossa famosa frase: você conhece os negócios e eu conheço a química. Acho que podemos ser parceiros. Breaking Bad. Se ficou alguma dúvida, eu gostaria que vocês comentassem, interagissem comigo, me dessem feedback e a gente vai conversando, tá bem? Até a próxima aula e tchau!